Show. Tadeu TED Show. Sextou. E se sextou, tem Tadeu TED Show. E no Tadeu TED Show, nós temos aí, ó, o TEDcast pode? Pode, claro que pode. Principalmente como um programa que pretende alegrar vocês justamente na sexta-feira, né? É aquele sacode ali para o final de semana ser pesado, ser sempre uns podcasts mais curtos, porque aqui a gente é o suprassumo do esguche, ou seja, a gente pega o que é mais importante do nosso convidado e também faz de uma forma meio diferente, que a gente também a gente invade um pouquinho, a gente é um pouco xereta na vida de nossos convidados. Imagine ser xereta na vida dessa autoridade, que a gente está recebendo aqui hoje uma potência. Vamos aí à apresentação dele, para daqui a pouco a gente conversar ao vivo. E o TEDcast de hoje recebe este fenômeno: juiz, pai, palestrante, idealizador de projetos e tantas outras coisas mais. Está aqui com a gente para conversar sobre tudo hoje, Dr. Flávio Costa. É ele mesmo, viu? É o fenômeno da Justiça do Trabalho de Alagoas. Eu digo isso, inclusive, porque eu sou funcionário do TRT e esse homem é uma máquina. Esse homem é palestrante pelo Brasil todo. Esse homem cuida de vários setores do tribunal, ao mesmo tempo comitês. É um cara totalmente dedicado à sua vida acadêmica. É professor universitário. E aí, isso é pouco, viu? Que ele vai contar o que ele faz mais aí pelo mundo. E os projetos que ele faz, que tem executado por aí, tem feito muito sucesso. Eu estou falando nada mais, nada menos do que com o Dr. Flávio Costa, do TRT de Alagoas, que é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Dr. Flávio. Uma potência. Tadeu, que honra estar aqui com você para que a gente possa conversar um pouco. Gente, ele é meio exagerado, né? Isso é porque trabalha comigo, temos uma amizade muito grande de muito tempo, né? Então, por isso que o Tadeu ele acaba exagerando em algumas situações, em algumas conversas. Mas é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e, claro, com todos que estão nos assistindo e acompanhando a você. E já parabéns, né, pela ideia, por estar aqui levando informação, que é importante, né? A gente sabe que uma grande vantagem, uma grande situação que nós temos é quando a gente tem informação, né? Eu acho que a informação, ela gera um diferencial no ser humano. É isso mesmo, doutor. E é atrás de informação que a gente vai. E outra coisa, ele falou, mas eu sou exagerado em outras coisas da vida, mas ao falar dessa figura não, viu? Então, já vamos aqui direto ao ponto. Doutor, o senhor nasceu no interior do nosso estado, não é isso? E como foi? Conta um pouquinho aí como foi a infância, como foi e depois o despertar do sonho de ser um magistrado. Teve alguma pessoa que influenciou? Ou o senhor observou algum paradigma para isso? Eu estou falando bonito aqui, dizendo que é um prazer inenarrável estar recebendo o senhor aqui, porque a gente está no mundo jurídico, hoje eu tenho que falar bonito. Mas, enfim, o que levou? Conta um pouquinho da história do senhor para a gente aí. Vamos a uma linguagem, estamos no mundo jurídico, mas vamos a uma linguagem simples, isso, né? Muito e hoje bem. em dia o judiciário fala muito que nós temos que ter uma linguagem simples para ter o maior alcance possível. Isso. Vejam, eu sou alagoano, né? Eu sou da cidade de Belém. Muitas pessoas às vezes nem sabem que há efetivamente também uma Belém aqui em nosso estado de Alagoas, né? Essa pequena cidade. Eu ainda sou do interior de Belém. Muito né? bem, e eu sou do Quebrangola, a gente tá pois por perto. estamos ali. E eu estudei em escolas públicas, né? Então eu digo assim, a escola pública, ela precisa voltar a um patamar. Eu penso que teve uma qualidade muito grande e que fez esse despertar para os estudos de escola pública. Estudei em escola municipal do município de Belém, estudei em escola do estado e no segundo grau na minha querida Escola Técnica Federal de Alagoas. Como é um fenômeno. Né? Estudei aqui na ETFAL. Bom, e aí no primeiro momento, Tadeu, veja, eu fui para química, né? Claro, sou técnico em química, já trabalhava como técnico em química, comecei a fazer química industrial na Universidade Federal de Alagoas e eu estava lá no 4º ano de química. Sonhando, né? Eu sempre gosto de perfume, né? Então eu sonhava em fazer uma fórmula, quiçá, né? De um grande perfume, de um grande creme, né? Eu ficava brincando, né? E uns amigos que convivem muito comigo, eles acabaram fazendo concurso para a Justiça Federal.
E um belo dia, o Mário, hoje ele é da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele disse, olha, vai abrir um concurso do Ministério Público aqui em Alagoas, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. E aí ele me presenteou, ele disse, rapaz, faz o concurso, não sei o quê, aí me explicou. Na época, eu nem pensava em concurso, né? Precisava ter uma carreira na química, né? E eu fui fazer o concurso, me inscrevi, e ele me deu a apostila que ele tinha estudado, né? Ele mostrou, olha, e cada época os concursos vão vivenciando, vão ficando de forma diferente. Eu lembro como hoje, tava lá, eram 80 questões, 40 de matemática, Boa. 20 de português e 20 de noções de direito administrativo e constitucional, né? Nível médio, não tinha nível superior, técnico administrativo. Fiz o concurso e nem esperava, né? E um belo dia, o Mário chega e diz, olha, saiu o resultado do concurso, não sei o quê, tô aqui com o Diário Oficial, você hoje vai pagar a festa, né? Bem-vindo ao Que festa, não sei o que foi. Você passou, olha, tá aprovado em primeiro lugar. Aí, ó, das 80 questões eu tinha acertado 78. Rapaz, não é fraco não. Eu falei e ele disse que é exagero. Exagero. Deu 78. Aí, fui chamado para o Ministério Público do Trabalho, né, lá para fazer exames, etc. E eu fiquei em dúvida. Eu não ia assumir. Porque eu já estava trabalhando, eu já estava no polo, teoricamente com uma carreira dentro da química, e aí eu não ia assumir. Depois eles me convenceram a assumir. E aí eu virei um homem rico, né? Porque no primeiro momento eu consegui ficar no Ministério Público do Trabalho, tranquei a faculdade, né? E aí trabalhava de 15 às 23 no polo. Então eu trabalhava das 7 às 23 horas. No primeiro quer dizer momento. que o senhor mordia dos dois. Era. Bom. Fiquei, mas rapaz, pense, virei um homem rico, né? É verdade. Só que posteriormente houve uma alteração no nosso horário de trabalho, né? Porque a gente trabalhava das 8 às 14 no Ministério Público, e aí passamos a trabalhar os 2 horários. E aí eu já voltei um homem ficar mais pobre, porque já diminuiu lá do polo, né? Que eu estava gostando muito. Mas vai ter um momento que a gente vai falar que o senhor volta a ser rico de novo. Exatamente. Aí olha só, eu fui, aí eu lá, claro, não sabia nada de direito, essa questão toda, descobri que eu poderia ter um horário especial para estudar. Aí fui conversar com o procurador-chefe à época, o doutor Aloysio Aldo, para reabrir. Doutor Aloysio, né? Exatamente, ele era o procurador-chefe para pedir para reabrir a matrícula. Aí o doutor Aloysio chegou e disse, não senhor, eu indeferido. Por que você quer que eu terminar curso de química, não sei o quê, o curso do homem é direito? Aí o doutor Aloysio ficou lá uns 10 minutos comigo, dizendo por que eu deveria cursar direito. E eu ouvindo, dizendo, mas doutor, sempre colocava uma questão, doutor, falta tantas matérias. Ele, não senhor, você vai fazer direito e não sei o quê. Bom, enfim, me convenceu a fazer direito. E lá fui eu fazer um novo vestibular, né? Lá só tinha a época direito à noite no SESMAC. Estamos lá nos idos de 1995. Eu fui fazer direito, né? Que bom. E aí, Tadeu, essa minha inspiração, ela veio exatamente do Ministério do Trabalho, da Procuradoria do Trabalho, do acompanhar os procuradores, as procuradoras de trabalho atuando, doutora Wanda Lustosa, doutora Alpiniano, doutora Virgínia, doutora Luiz, doutor Cássio, né? Então essas pessoas, elas foram fontes de inspiração para que eu seguisse no direito social, né? E aí eu disse, olha só, eu quero ser juiz, e quero ser juiz do trabalho, né? Porque eu penso que quando você tem ali a magistratura, é a forma de você manter acesa a chama da justiça. Eu dizia sempre isso, né? Nesse eu caso vejo aí, que o doutor, magistrado... eu vou encaixar uma pergunta que está exatamente em cima do que o senhor está falando. A sua influência, escola pública, interior, ela de alguma forma influencia em suas decisões hoje? E uma outra pergunta já emendando aí. Qual foi os maiores desafios da jornada até Flávio Costa se tornar esse magistrado atuante competente que a gente conhece hoje? Vejam, o estar na escola pública, né? O vir de famílias, de pessoas que não tem ninguém da área jurídica, acaba tendo uma influência, né? Vindo do interior, conhecendo, sabendo o que é o mundo do trabalho, vendo literalmente o que é o mundo do trabalho, isso faz com que você tenha uma visão da justiça. Claro, uma visão para que a gente possa desenvolver uma escuta ativa. Eu vejo que o judiciário, ele é aquele local que precisa ter magistrados que possuam vocações para ser magistrado,
que desenvolvam escuta ativa para estar ali como magistrado. Claro, é dentro de uma paridade de armas, tanto para aquela parte que nos procura, né? Eu digo que a Justiça do Trabalho ela é o apanágio do trabalhador, mas ela está ali também para manter a continuidade da empresa, né? Para que você tenha essa continuidade do emprego. Então, isso acaba fazendo com que eu tenha essa questão de justiça social, de escutativa, de dar também um pouco de volta à sociedade essa educação que eu recebi sem que tivesse que despender valores para pagar, até porque, né, assim, a minha também grande fonte de inspiração é a minha mãe, Neuza Dias, Isso. né, que é uma professora municipal. Dona Neuza, professora. Do município de Belém. Do município de Belém. Que me influenciou Gosto muito, muito daquela área. Belém, Bananal e Quebrangulo fica mais para frente. O Paulo já sempre Está todo mundo junto ali, né, naquela região, junto, indo para Palmeiras para estudar. Então, agora. assim, eu acabei tendo essa visão. Essa visão voltada ali para o social e eu gosto do mundo do trabalho. Doutor, o que o senhor diria para os jovens estudantes que acham que é um caminho, um abismo entre o que ele é e se tornar um magistrado? Que conselho o senhor dá a essa juventude estudante, já que o senhor também é professor universitário? Exato. Veja só, gente, primeiro ponto, eu digo sempre aos meus alunos o seguinte: a mesma CLT de Alagoas, ela é a mesma CLT de São Paulo. O Código de Processo Civil daqui é o mesmo Código de Processo Civil do Rio de Janeiro, de Salvador, etc. Os livros são os mesmos, os autores são os mesmos. Tá? Então, o primeiro ponto é dedicação. Né? Eu acho que você tem que escolher uma carreira, escolher uma área e dedicação. E se dedicar. E é possível. Né? Hoje em dia, o concurso, a cada dia você tem um quê maior de dificuldade para que você possa adentrar, para que você possa estar na magistratura. Hoje você inicia fazendo um exame nacional. Né? Existe um exame nacional da magistratura, o ENAM. Primeiro você tem que passar nessa fase do ENAM, para depois você estar habilitado por 4 anos para você fazer o concurso para a magistratura. Claro, terminar direito. Então, gente, é possível sim, né? Eu tenho muito, e hoje eu já tenho vários alunos meus que são juízes do trabalho, diga assim, influência, né? Eu gosto muito, deixa eu citar só alguns: o Pedro Ivo, o Bruno, a Luara, a Yasmine, né? Bacana. E outros, todas as pessoas que passaram, que foram meus alunos, que influenciaram, que estavam ali e que se dedicaram a uma quantidade. Gente, se você estudar 2 horas por dia, em 1 ano, você já tem uma grande preparação para começar a pegar esse gigante. Então é estudo, é dedicação, Tadeu, é chegar ali, é você, e é aquela batalha entre você e os livros. Não há concorrência. É com você mesmo. É você e o livro. Exatamente. É se dedicar. Exatamente. Eu vivi isso realmente. Eu fiz o concurso em 92, doutor, do TRT, e aí, só para completar aí o que o senhor falou, na verdade, quando eu vi chegarem aqueles centenas de ônibus, que era o primeiro concurso daqui, muitas vagas, só que o pessoal por aí era atento a concurso já. Então já existia curso em Salvador, Rio de Janeiro, talvez até aviões de Brasília e tal. Aí eu digo, como é que tá a concorrência aí? E parece que tinha 20 vagas, 74 mil pessoas. Eu digo, meu querido, vamos lá que experiência sempre é válida. Alguém chegou com as apostilas Soluções, que existiam antigamente. Soluções, disse, olha, se você souber tudo que está aí, você passa no concurso. E aí eu também tive esse privilégio assim de me dar a oportunidade e, coincidentemente, doutor, das 50 eu acertei 48. Fui superado aqui em Alagoas pelo doutor Gustavo, que hoje é colega do senhor, doutor Gustavo Tenório. E aí a gente também fez nossa carreirinha aí no judiciário. Agora, doutor, eu queria fazer essa pergunta aí é mais é uma pergunta mais individualizada. Qual foi o caso assim, mais emblemático que já teve na sua carreira? E já emendando com ele, como é que o senhor lida com a responsabilidade de que suas decisões impactam vidas e impactam pessoas? Porque vamos falar de uma linguagem simples aí, como é o ganha-pão das pessoas. Então, de um lado pode ter um empresário sacrificado, do outro um trabalhador passando necessidades, e o senhor fica no meio disso. E depois, doutor, para o nosso público, para a nossa audiência, o senhor diz aí o que é apanágio, foi isso o que o senhor falou? O senhor dá uma explicada nisso? Porque ficou o nosso amigo da produção, da filmagem, sem saber o que é, e a população, grande parte dela.
Olha só, vamos lá, vejam. Eu tenho, para comigo, umas máximas do direito que veio lá de Ulpiano. Gente, falando porque a gente gosta muito, né? Que é o lado do direito romano. E aí ele trouxe algumas máximas que até hoje, que eu penso, e quando eu estou lá no momento, eu reflito muito dentro do caso que está ali. Ele dizia, olha só, as máximas do direito, não lesar a ninguém. Né? Acho que a gente tem muito isso, quando se estar ali, é não lesar a ninguém. Dar a cada um o que é seu. Né? Eu vejo que você tem que ser justo na justa medida de dar a cada um o que é seu. Né? E viver honestamente. Né? Assim, são as 3 máximas de direito lá desenvolvidas por Ulpiano que a gente tem que observar. E aí, olha só, quando eu falo que a trabalho ela é o apanágio do trabalhador, porque na última razão acaba sendo aquela casa onde se vai buscar. E aí o magistrado ele tem que ver isso, né? Ele tem que chegar num caso concreto e pensar, vamos pensar nessas máximas do direito que a gente pode analisar aqui o caso concreto, como eu tinha falado, com muita escutativa e claro, né? Comparando, dizendo que os dois são iguais, não há uma diferença. Mas a gente sabe que o último momento, quando não consegue, ele vai bater as portas do judiciário. Ele coloca ali como sendo a última esperança. Às vezes aquele processo, ele é o processo da vida dele. E você me perguntou assim, qual é um processo que lhe impactou muito? Eu vou falar, de um acidente de trabalho em que o trabalhador, ele tinha cerca, melhor juízo, 41 anos. Ele já tinha 18 anos, trabalhava na empresa, e ele sabia tudo, e era uma empresa que cumpria ali, estava, mas ele levou um choque, que arrancou os olhos e uma parte do rosto dele. Ele chegou lá de máscara, né? Era uma ação, e ele, assim, com a consciência, assim, como se não tivesse, ele não se via, não se consegue se imaginar, que bom se ver como ele estava. E aí, é aquele processo que eu fiz o possível para não conciliar, né? Enquanto eu tento sempre, eu acredito que a grande saída, a melhor saída, é sempre a conciliação, por isso que eu tentei não conciliar. A forma que ele estava, eu queria que ficasse construída uma renda para que ele pudesse, porque imaginei, e logo de início eu perguntei a ele o que é que o senhor tem saudade, ele disse assim, ele falou por umas 2, 3 vezes, como eu gostaria de voltar a ver o mar. Meu Deus. E é impactante até o senhor contando, imagina. Muito impactante, você vê presenciar, ele disse, como eu gostaria de ver o mar, né? E a empresa fez tudo possível, né? A empresa levou ele para São Paulo, né? E assim, porque ele reconhecia que ele tinha sido culpado. Ele assinou na porta da casa de entrada de máquinas, ele assinou como tinha desligado as máquinas, mas ele dizia, eu fazia isso há 18 anos, né? Que eu já sabia que, eu sei, se me colocar hoje, de voltar a trabalhar, eu consigo fazer o trabalho sem visão. Ele dizia, a empresa dizia não, né? E ele dizia, porque ele dizia assim, eu queria voltar a trabalhar, olha só, eu gostaria de voltar a estar no mundo do trabalho novamente. Eu quero voltar a trabalhar. E eu fiz o possível, né, para que não tivesse um acordo só para pagar um montante, porque eu fiquei pensando, como será que no futuro ele vai precisar? Nossa, né, quando ele se der... Porque, gente, há um preconceito em face da pessoa com deficiência. Por mais que ela seja eficiente, ainda há muitas barreiras. Ainda temos muitas barreiras, Tadeu. Doutor, eu vou entrar aí, porque seria o assunto da minha próxima pergunta, que é justamente o seguinte. Uma coisa é inegável, o senhor é conhecido, logicamente, por toda a competência de suas sentenças, do seu dia a dia, mas por ser um juiz com uma preocupação social enorme. E aí surgiram os projetos. Um projeto, eu vou falar de um, porque é um que eu conheço e que ganhou notoriedade nacional, projeto premiado, que o senhor foi idealizador. Eu também tive o prazer de ter uma pequena participação nessa conjuntura toda, mas o mutirão de vaga inclusiva para pessoas com deficiência. Imagina, gente, eu quero só pintar a situação que o doutor Flávio vai descrever, mas é o seguinte, as empresas, elas têm uma obrigação, segue critérios a partir de determinado número de funcionários e tal, de se ter um percentual de vagas para pessoas com deficiência. Isso é lei. O que é que acontece? A gente enfrenta um problema geral, a sociedade como geral, das vagas estarem aqui no local, dos deficientes estarem em outros, e aí a empresa diz que não encontra os deficientes, as associações dizem que as empresas não procuram para acolher os deficientes, para empregar os deficientes.
as pessoas com deficiência, na verdade. Aí o que é que acontece? Surge esse mutirão e conta aí essa maravilha como foi e os grandes resultados que teve, doutor Flávio. Perfeito. Veja só, na Justiça do Trabalho, nós temos um centro, além das varas de trabalho, onde se iniciam os processos, nós temos um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né? Que é o chamado SEJUSC. Alguns processos vão para o centro para aqui tentar fazer uma mediação ou conciliação. E um dos processos estava discutindo exatamente isso. Vejam, como o Tadeu já disse, né, nós temos a Lei 8.213, que desde o ano de 91, ela passa a dizer que as empresas, a partir de 100 empregados, têm que preencher um percentual, né, com os empregados de vaga para pessoas com deficiência. Né? E, regra geral, as empresas não cumprem. Um dos processos que chegou lá para tentar um acordo, que era uma discussão de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, era isso. E o advogado, em determinado momento, ele vira para mim e diz: doutor Flávio, se o senhor conseguir pessoas com deficiência, eu contrato. Né? Ele disse isso, porque eu não acho. Eu já tentei, aí claro, ele estava lá, teoricamente tinha publicado no jornal, feito anúncios e não tinha aparecido, e aí não tinha cumprido. Aí eu digo, ok, vamos então pensar de que forma. Conversando, né, com, claro, as mentes brilhantes, né, o Tadeu, o Rodrigo Rodrigues, que trabalha comigo lá na época e continua lá no nosso trabalho. Eu disse, olha, que tal se a gente fizer, vamos pensar no mutirão. Vamos pensar num mutirão de vaga inclusiva do trabalho. E aí, claro, né, Tadeu, Rodrigo, acolheram a ideia, nos reunimos, chamamos o Ministério do Trabalho, chamamos o Ministério do Trabalho e Emprego, para que a gente pudesse costurar, né, fazer isso. E aí nós realizamos esse primeiro mutirão, convidando diversas empresas que, teoricamente, eram para estar cumprindo a cota, não estavam cumprindo a cota. Conversamos com associações e fizemos um trabalho. O primeiro foi aqui em Maceió. A universidade que abriu as portas. Exatamente. Né, a Unima, ela abriu as portas, os alunos participaram. Fizemos um mutirão e um resultado excelente, com contratação de diversas pessoas com deficiência. Realizamos o segundo mutirão, dessa vez porque o Ministério do Trabalho, como é que funciona? O Ministério do Trabalho, ele detecta quais aquelas empresas que deveriam e não estão cumprindo a cota. Isso. O segundo, eles detectaram que eram as empresas que estão no entorno do município de Rio Largo, que não estavam cumprindo a cota. E aí nós temos o segundo mutirão, que ao meu ver foi um sucesso maior do que o primeiro, porque nós tivemos um grande número, mais de 100 pessoas saíram dali com expectativa de serem contratadas, e muitas foram contratadas, pessoas com deficiência. Então funciona assim o mutirão, né? Essa ideia é o Ministério do Trabalho, ele faz uma análise de que empresas precisam cumprir a cota, nós convidamos essas empresas, as empresas se comprometem a participar, é marcado um dia, convidamos associações, conversamos com as associações, entrou em contato, as pessoas com deficiência, elas vão até aquele local, fazem entrevista, então a empresa ela já não tem mais aquilo que o advogado disse, mas não aparece, porque agora tem a oportunidade ali de entrevistar e de preencher essas vagas. Por quê? Se a empresa ela não cumpre a cota, é assim, é o amor e a dor. A gente está dando aquela oportunidade para dizer, olha, empresa, é o momento de você mostrar também o seu papel social, de você ser uma empresa inclusiva, com amor aqui. Se não tiver, o que vai acontecer? O autor fiscal ele vai lavrar um auto de infração, o Ministério Público do Trabalho ele vai ajuizar uma ação civil pública e nós, os magistrados, vamos deferir um dano moral coletivo, obrigar aquela empresa a cumprir aquela obrigação que ela teve a oportunidade de fazer e ainda pagar um dano, porque o dano é para a sociedade. Né? Isso, então é melhor que ela faça. É melhor que ela faça. Na verdade, de que é constrangida fazer pelo amor do que pela dor. Exato. E aí já ganhamos alguns prêmios, né? Isso, doutor. Era o que eu ia falar agora. Isso. Inclusive, não só o prêmio, eu acho que o maior prêmio do mundo, aliás, melhor do que receber elogios é merecê-los. Isso é uma frase que sempre norteou a minha vida. E o senhor merece pela iniciativa e todos que participaram disso, mas, inclusive, um ganho real que teve é que existem outros tribunais já no caminho de implementar medidas parecidas, semelhantes, ou seja, quando efetivamente as coisas que a gente idealiza tem uma função que se espalha no seio da sociedade, eu acho que a gente se sente muito mais gratificado, não é isso, doutor? Perfeito, né? Hoje em dia já serve de modelo, alguns outros tribunais do trabalho, Ministério do Trabalho já têm implantado células, né, deste projeto em alguns outros, exemplo de Campinas,
e outros que estão fazendo, né? Pegando essa ideia que foi apresentada no Colégio de Presidentes e Corregedores, né, o resultado, e todos ficaram com encantamento, né? Porque a gente faz um papel que é além, né? O nosso papel efetivamente, vamos tentar ali a conciliação, a mediação dentro do processo, ou efetivamente prolatarmos a sentença. Ter a sentença daquele caso. Só que, veja, o tribunal ele tem esse outro lado social. Claro. Isso faz parte de um lado social do tribunal, que vai além da nossa função judicante, vai além da sua função como servidor dedicado e brilhante da nossa justiça do trabalho. Obrigado, doutor. Aí o alarme começou agora. Aquele plus. Não, você sabe. Doutor, queria saber do senhor agora o seguinte. A gente já está chegando ao término, porque é muita coisa para conversar, o senhor vai ter que voltar algum outro dia aí. Mas se o senhor pudesse, doutor Flávio Costa, pudesse conversar com o Flavinho Costa, de 18 anos de idade, quando o senhor era um jovem, aí no mundo da química, eu queria até dizer, pegar e fazer um trocadilho, que de vez em quando eu sou bom nisso, mas o senhor aprendeu tanto química que o senhor promoveu uma metamorfose interna. Transformou a sua química de um estudante de química para se tornar um excelente magistrado. Então, o senhor já fez o seu papel de químico na sua vida. Não fez um grande perfume, mas fez um grande frasco que acumula essência jurídica. Viu? Pareceu até um poeta falando agora. Guarda essa. Mas ele é poeta, eu né? sou, Tadeu é poeta, não podemos esquecer. Então, doutor, eu queria que o senhor dissesse o conselho que o senhor daria ao Flavinho, ao senhor com 18 anos de idade, se o senhor pudesse conversar com ele hoje. Diria assim, olha só, a gente tem que ter algumas bases na nossa vida, né? A primeira base maior é a família. Eu acho que, eu diria a ele, olha só, o grande momento, os grandes princípios, os grandes valores, a gente aprende no seio familiar. Então, primeiro que eu diria isso, né? A nossa maior base, o nosso refúgio, o nosso colo é a família. Perfeito, eu concordo, Renato. E eu acredito também muito na nossa espiritualidade. Eu acho importante termos uma religião. Eu sou católico, praticante. Somos dois. Então, eu acho importante termos uma religião que nos dá essa base. E depois vem o estudo, né? O conhecimento, a dedicação, né? Então, eu daria esse conselho. Olha só, a gente tem essa tríade muito importante, ao meu ver. Família, né? A nossa religião, a nossa espiritualidade e o estudo, Tadeu. Eu acho que é através do estudo que a gente consegue, né? E eu digo assim, por que eu quis ser professor, né? Eu digo assim, olha só, porque eu acho que é a chance de você formar ou tentar dizer seres humanos mais humanizados. Né? E eu acho que a educação, ela transforma vidas, ela transforma pessoas. O mais simples, o mais do interior, daquele sítio que você está lá, que você viveu lá em Belém, Taquarana, ou Tanque d'Arca, ou Quebrangulo, mais simples, a educação ela faz com que você possa galgar, chegar a lugares antes inimagináveis. Doutor, eu vou narrar uma situação para a gente... de uma certa forma ilustrar essas palavras do senhor agora. Eu vou contar uma história que é conhecida por muito pouca gente, mas que envolve o nosso tribunal e envolve uma pessoa queridíssima minha, uma pessoa que infelizmente é saudosa hoje em dia, mas que foi um exemplo de vida que eu contei para ela. Para ela eu contei antes dela morrer, que é a doutora Valquíria Suruagi, que era diretora da vara lá. O meu pai, ele tinha uma mania quando ele falava no estudo pra gente, e isso faz muitos anos, era quando o Suruagi era o governador do nosso estado, que ele dizia, filho, a única coisa que iguala as pessoas no mundo é o estudo, porque é classe social, ter muito dinheiro, ter pouco, ter mais, tudo isso aí são fontes de um estar com mais vaidade do que outro, mas igualdade mesmo é nos estudos. Se você um dia você tiver um estudo, tiver o seu canudo na mão que ele falava, e você entrar na sala do filho do governador, você vai chamar o filho do governador de doutor, mas o filho do governador vai ter que lhe chamar de doutor também. Beleza, pai? Beleza? E sempre ouvi aquilo ali, mas na conversa. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, ele não quis dar o exemplo para mim usando uma analogia, usando um terceiro. Estava no gabinete dela, diretora, filha do governador, que era o Suruagi na época do exemplo que o pai me deu, e eu entrei na sala, meu pai já tinha morrido, e eu entrei na sala, cheguei para... Aí disse, doutora Valquíria Suruagi, vamos trabalhar junto. Ela olhou para mim e disse,
é um prazer imenso, doutor Tadeu. E quando ela falou isso, meus olhos encheram d'água, e eu digo, rapaz, você me trouxe uma lembrança do meu pai. Contei essa história para ela e ela, e aí veio a nossa afinidade, trabalhamos junto muito tempo. Só abrindo parênteses aí que eu me emocionei um pouco. Seu pai é um homem, já era um homem sábio, né? Mostrando isso, por isso que eu digo Graças sempre, a né? Deus. Tanto que ele vendeu as terras, doutor, todinha para investir em educação, coisa que era coisa de visionário. Exatamente, porque assim, a maior riqueza que eu penso que um pai deve deixar, uma mãe para o filho, é a educação. É o estudo, é a formação, porque é algo que é seu. Ninguém lhe retira. Exato. Ninguém vai chegar e tirar. Alguém pode tirar a sua camisa, pode tirar, né, um copo, até pode ser. Mas assim, a educação, a sua formação, ninguém tira. Então assim, o máximo que eu acho que um pai deve sim dar e falar isso, que bom que Tadeu, que você teve o seu pai com esta visão, que bom. A minha mãe também repete muito isso, né? Ela diz, olha, eu só posso lhe dar a educação. Isso. E era muito bom, doutor, assim, num papo mais informal aqui, eu estudava no colégio Marista, sempre fomos no colégio tal, mas assim, a gente não tinha muita diferença naquela época. O lanche de todo mundo era aquele pãozinho com queijinho, aquele sucozinho que botava, que, poxa, vazava da lancheira. Às vezes o pãozinho tava manchado com aquele suco de uva, mas era a coisa mais deliciosa. Ninguém tinha sobrenome. Era o Beto, era o Castanha, eram os apelidos, era a brincadeira. Hoje a gente vê assim a juventude, eu estudo com Francisco Alcântara, com Luiz Carlos Diniz, as pessoas já têm sobrenome de criança e tal. E aí, baseado nesses exemplos que o pai deu, ele foi esse cara que ele vendeu, ele tem uma propriedade muito grande em Quebrangulo, todo mundo, poxa, Zeca, você com futuro garantido, ou seja, ia ficar aqueles matutão lá, sem instrução, tudo rico, com gado ali, falando errado e tal, e ele, com apenas a 4ª série, ele foi ex-combatente também, ele voltou lá da guerra, do conflito, chegou lá, vendeu a fazenda toda, comprou umas coisas aqui, botou o dinheiro na poupança o suficiente para manter a gente na escola, numa boa escola para concorrer com os outros até, e graças a Deus, olha, foram 4 médicos lá em casa, dentro de casa, 4 irmãos médicos, 3 advogados e a minha irmã que seguiu o caminho dele, que tem uma fazenda lá em Santana do Mundaú e toca o agronegócio. Mas, doutor, agora a gente já está partindo aí para o encerramento do programa. Quero primeiro agradecer demais. O senhor, realmente, eu tenho a impressão que vai ser um podcast muito visto, porque o senhor é uma pessoa impressionante e algumas coisas que a gente não sabia da vida do senhor, graças a Deus, foi dito aqui no nosso podcast. Agora a gente tem um probleminha. O senhor é juiz, mas a gente tem que fazer essa pergunta. É regra do podcast com todo mundo. O senhor tem direito de escolher a pergunta bomba ou um momento saia justa, que é mais leve? Bom, vamos... Pergunta bomba. Pergunta bomba, vamos lá. É o seguinte, a gente sabe que existe as liturgias dos cargos, o senhor como magistrado. Por outro lado, a gente sempre conheceu o senhor, um cidadão extremamente alegre, uma pessoa que transmite alegria, que chega, o seu bom dia já é contagiante, sempre em voz alta, firme, tal. A gente tá ali às vezes meio miongo, mas o senhor já levanta o astral da galera. Então, o senhor participou de várias palestras, de todo tipo de encontro, como palestrante, como juiz, com toga, com terno e tal. Mas já teve aquele momento que a magistratura lhe atrapalhou, que ser juiz o senhor olhou. Vou dar um exemplo clássico. O senhor estava ali estava ali numa reunião e o final da reunião, ou o final da assembleia, ou o final do seminário, era uma apresentação, por exemplo, do chiclete com banana. E aí a mesa estava formada, o senhor com a sua toga ali, ou com o seu paletó, doido para estar ali no meio, dançando até o chão, pulando, pinotando, indo até o embaixo, e na verdade a liturgia do cargo lhe perdeu e o senhor ficou por dentro e meu Deus, se eu não tivesse com essa toga aqui, eu já estava ali. Perfeito, Tadeu, realmente pergunta bomba, né? Olha só, ser magistrado é um sacerdócio, né? Veja, gente, por que é um sacerdócio? Porque a sociedade, ela não consegue diferenciar, muitas vezes, o Flávio, que é uma pessoa, um ser humano como um outro qualquer, né? Um cidadão, do Flávio magistrado. Né? Às vezes a sociedade ela não consegue. Então, o que é feito é sempre visto como sendo o Flávio juiz. Né? E a gente tem uma vida, eu não tenho como se dissociar. Isso. Eu gosto de festa, eu gosto de forró, né? A melhor época do ano para mim é o São João, né? Hoje estamos lá dançando, né? Eu gosto de festa, só que na magistratura
nós temos diversas situações. Por quê? Primeiro, gente, existe um Código Nacional da Magistratura, nós temos um Código de Ética estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, nós temos princípios de Bangalore para cumprir, nós temos um Código Ibero-Americano também, só para a gente imaginar assim quanta coisa que o juiz deverá olhar ali para se pautar. Mas, mesmo com todos esses códigos de ética, nós somos seres humanos, né? A gente é um humano como um outro qualquer. E aí, isso faz com que, em muitas ocasiões, Tadeu, não já, várias ocasiões, eu tenho aquela maior vontade de estar lá, de voltar naquela época do chiclete com banana, de voltar naquela época da escola técnica e das minhas festas lá no 3º ano da escola técnica, não é? Quando estávamos lá pensando, voltando um pouquinho, lembrando da Margarete Menezes, lembrando de outros, né? Então, assim, mas assim, olha, hoje você tem que se conter, ou assim, até aquele determinado momento, né? Veja, eu não sou um robô, né? Claro. Não sou uma inteligência artificial que é programada... Você é uma inteligência natural. Sou nada. Mas assim, então, muitos momentos a gente tem que pensar isso, olha, eu não posso, ou assim, eu vou até esse ponto, né? Isso. Porque se passar, as pessoas podem não compreender. Se for aquele homem médio, naquele comum, ninguém iria. Mas às vezes o juiz, ele faz algo, é uma situação, e aquilo é tomado, é dado um contexto muito maior pelo fato de ser magistrado. Verdade. Né? Às vezes é um ato comum que outra pessoa fez, mas só pelo fato de ser juiz... O simples ato. Às vezes a gente vê um juiz tomando um chopp e tal, lógico que temos uma consciência, opa, conversando. Tranquilo, tem outros que dizem assim, todo dia uma linguagem hiperbólica, porque é o juiz. Rapaz, aquele bicho todo dia tá tomando chopp naquele bar. Viu o cara uma vez. Mas a sociedade, infelizmente, aí acaba trilhando, fazendo tudo isso, né? E aí, como eu disse, né? Nós com toda essa quantidade de normativo que a gente tem que analisar e observar, e sim, temos sim, porque o juiz, ele acaba sendo um formador de opinião, né? Então imagine determinados momentos, determinados lugares, né? Você tem que ter. Eu acho que o juiz tem que ter um exemplo para a população, né? O juiz tem que ter esse limite, nessa forma. Ele continua sendo, acho que sim. Vou lá dançar forró, eu vou tomar o meu chopp, eu vou passear, eu vou andar, eu vou à praia, só que tudo tem um determinado momento, um determinado local que você tem que ali voltar e pensar, opa, tem que lembrar. Vai até o desfiladeiro, né? Peraí, tem um código de ética CNJ, tem os princípios de Bangalore, não sei o que, eu já vou ter que repensar e ir até aqui. Mas assim, gente, um juiz, ele é um homem, ele é um cidadão como outro qualquer, ele também tem uma vida, claro. Né? A gente também tem uma vida e não dá para ser, embora seja um verdadeiro sacerdócio, é assim, e assim, o sacerdócio está mais porque a sentença, né, é aquele ato de sentir, é aquele ato solitário do magistrado, que o mais difícil de ser juiz é decidir. Pois é, doutor. Porque há a vida ali, né? É claro. Então é isso aí, quero agradecer demais ao Dr. Flávio, sextou com amor, sextou com Tadeu TED Show e sextou com essa figura maravilhosa. Tenho que fazer a minha confissão, que eu gosto tanto do magistrado como da pessoa, que é um cara sensacional. E aí eu quero fazer o brinde tradicional, a gente encerrando o nosso programa aqui. Sempre tem aquele velho caneco que está personalizado para nossos convidados aqui, a caneca do Tadeu. Lembrando que a gente falou muito, mas aqui dentro só café ou água, não é isso, doutor? Café, exatamente. Exatamente. Então foi tudo muito bom, tudo maravilhoso. E aí, eu quero dar o adeus aí, doutor. Muito obrigado, doutor Flávio, pelo seu tempo e pela essa cortesia. Eu que agradeço. Tadeu TED Show.